tenho curiosidade em saber historicamente qual a motivação para a invenção. Desculpe, Josimar, invenção com S dói, né? Invenção ou alguém sentiu dor aí. Mas isso não importa. Do determinante, vista a sua definição sofisticada. Aliás, em que profundidade os determinantes deveriam ser ensinados? Compensa o aluno saber calcular determinante 4x4? O que sobre matrizes seria essencial ensinar? É uma pergunta bastante longa, mas deixa eu dizer o seguinte. Determinantes. Historicamente, como é que surgiram os determinantes? Surgiram quando se procura resolver um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares, 2x2, 3x3. Aí você resolve o sistema, você encontra uma expressão que é comum a todos os valores das variáveis. Essa expressão aparece no denominador e uma expressão no numerador, em que você tem outra análoga àquela, mas substituindo os termos adequadamente, botando o segundo membro da igualdade. Essa definição surgiu, curiosamente, simultaneamente na Europa e no Japão. O matemático japonês descobriu, chamou a atenção para esse fato, ao mesmo tempo que o Leibniz. Então, isso é mais ou menos no século, que é século XVII, né? Por aí, século XVII. Então, o determinante, historicamente, surgiu da necessidade de ter uma expressão que desse a solução de um sistema de equações lineares. Depois apareceu o Cramer, na Inglaterra, que obteve um resultado mais geral, mas basicamente a ideia original já estava no Leibniz e no Seco, né? Que era um matemático japonês. Acontece que, naquela época, não tinha cabimento nem necessidade de se resolver, não havia problemas práticos que motivassem, nem problemas matemáticos que motivassem a solução de um sistema de equações de mais de 3 incógnitas, 4, 5 no máximo. Então, nessa época, fazia sentido resolver o sistema utilizando determinantes. Mas com a evolução da tecnologia, se tornou cada vez mais comum a resolução de sistema de equações lineares com um número muito grande de incógnitas, até milhares, dezenas de milhares de incógnitas. Nesse caso, a resolução dos sistemas por meio de determinantes se tornou um absurdo, um contrassenso. Se você vai usar, por exemplo, a regra de Cramer para resolver um sistema 20 por 20, que é um sistema banal, né, na alta tecnologia, você utilizando a regra de Cramer, se você dispuser de um computador que consiga fazer 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo, e se você desenvolver os determinantes pelo método de Laplace, segundo os elementos de uma linha ou de uma coluna, esse computador, trabalhando 24 horas por dia, incessantemente, ele leva 2 milhões e 400 mil anos, aproximadamente, para resolver um sistema. 20 por 20. Se você utilizar o método de eliminação, de escalonamento, e programar o seu computador para utilizar esse método, ele resolve em 0,6 de segundo. Não é esse mesmo computador. De modo que o estudo de determinantes, que a gente muitas vezes encontra nos livros, sobre a afirmação de que os determinantes constituem a maneira mais eficiente de resolver sistemas lineares, isso é uma afirmação inteiramente falsa. Mas falsa de uma maneira tão absurda que não chega a revoltar a gente quando vê uma coisa dessa. Então a pergunta é a seguinte: em que profundidade deve-se ensinar o determinante na escola? A primeira pergunta devia ser: precisa estudar determinante de um modo geral? Precisa. Determinante é um conceito que tem aplicações na álgebra, na geometria, no cálculo, nas equações diferenciais, em vários lugares. O determinante geometricamente, o determinante 2 por 2 é a área de um paralelogramo. O determinante 3 por 3 é o volume de um paralelepípedo. É uma expressão muito conveniente para você indicar o volume de um paralelepípedo, em que
As colunas do determinante são as coordenadas dos vetores que constituem as arestas desse paralelepípedo. Então, o determinante é importante. Até que ponto eu devo estudar determinante 4x4? É natural. O determinante 3x3 você pode definir diretamente, como está em nosso livro, A Matemática do Ensino Médio, volume 3, explicitamente, porque só tem uma expressão que tem 6 parcelas somente, uma soma de 6 parcelas. 4x4 já ficam 24 parcelas, já fica complicado. Mas até aí você pode dar como exercício para os alunos mais curiosos, mas se limitar a utilizar os determinantes de maneira coerente e inteligente. O que eu quero dizer com isso? Inteligente significa o seguinte: determinante, o que importa no determinante são as seguintes regras. Primeiro, o determinante da matriz de identidade é igual a 1. Puxa. Segundo, o determinante é uma função linear das colunas ou das linhas de uma matriz. Quer dizer, se você colocar uma linha ou uma coluna que seja soma de duas outras, o determinante é a soma também. Terceiro, se você multiplicar uma linha ou uma coluna por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. E por último, e mais importante de todos, é que se você alterar a posição de duas linhas ou de duas colunas, o determinante muda de sinal. Usa-se apenas essas propriedades que eu mencionei para ter o determinante. Tudo que pode dizer a respeito do determinante é consequência dessas propriedades. Então, se compensa o aluno saber determinante 4x4, compensa saber que existe a possibilidade de definir um determinante 4x4 e com alguma paciência, algum trabalho, calculá-lo. Agora, esses determinantes 4x4 provavelmente não vão surgir nos estudos dos alunos, porque ele não vai estudar volumes no espaço de 4 dimensões, e se ele aparecer com um sistema 4x4 para resolver, não use determinante. Até 3x3, o trabalho que dá, digamos, o custo operacional para resolver um sistema 3x3 usando a regra de Cramer é o mesmo que usando a eliminação. Agora, de 4x4 em diante, já começa a ficar de tal modo discrepante que temos aquele caso, 20 por 20, um leva 2.400.000 anos, o outro leva 0,6 de segundo. Então, 2.400.000 anos por um computador que faça 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo. Então, o que sobre matrizes seria essencial ensinar? Eu acho que a maneira como matrizes são ensinadas nas nossas escolas é a maneira errada, porque você começa a ensinar matrizes sem ter a menor ideia de qual é a utilidade daquilo. As matrizes devem ser introduzidas no momento em que elas se mostre que elas constituem um elemento indispensável para simplificar as notações. As notações e as operações. No nosso livro A Matemática do Ensino Médio, volume 3, as matrizes são introduzidas e a gente mostra que, em certas situações, na geometria analítica do espaço, se você usar a notação matricial, você ganha simplicidade e efetividade nos cálculos. Então, deve-se ensinar a matriz somente na ocasião em que a matriz se revelar um instrumento necessário. A matriz é como se fosse um número, só que é um número que tem várias componentes, como, por exemplo, o número complexo tem a parte real, a parte imaginária. A matriz n por n tem n ao quadrado componentes. Então, é esse objeto que a gente tem que aprender a manipular com eficiência, mas sendo na hora em que ela se mostre necessária, útil.